padrão de horário, né? E a forma como vai se dar qualquer questionamento após a exposição de cada um. Então, eu vou desejar uma boa reunião para todos, boa tarde, dizer que não vou participar só no início, né? E então vou abrir os trabalhos e conceder a palavra para o doutor Everton Borges, como é o primeiro expositor. Tá? Então, boa tarde, muito obrigado. Com a palavra o doutor Borges. Depois o doutor Gabriel, então, faz as honras da casa. Muito obrigado. Então. Com a palavra o doutor Borges. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Ana, está bom o áudio agora? Tá bom, doutor. Tá bom, todos ouvindo alto. Uhum. Muito obrigado, Ana. Obrigado pelo apoio. Doutor Everton, a imprensa está fazendo a cobertura, tá? Aí, quem quiser aparecer na cobertura, é só ligar o webcam, que a gente está tirando os prints para as reportagens. Perfeito, Ana. Bom, então, vamos otimizar o nosso tempo. Nós temos muitos assuntos e 3 apresentações programadas. Primeiramente, eu quero agradecer ao desembargador Marco Aurélio Reins, que é o coordenador do nosso comitê aqui no Rio Grande do Sul, e do nosso vice-coordenador também, Dr. Gabriel von Gellen, por terem apresentado o interesse no tema proposto, um tema que é de total interesse do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, de todos os farmacêuticos, porque é um tema que está diretamente ligado às atividades farmacêuticas, principalmente nos municípios, né, que atuam no SUS, e também porque é um tema que traz impacto, de certa forma, além do sistema de saúde, também para o sistema de justiça, que é o que nós pretendemos aqui trazer informações relacionando o funcionamento, as ações de uma comissão de farmácia terapêutica e de uma relação municipal de medicamentos, relacionando, então, com o tema da judicialização da saúde. Nós iniciamos, então, trazendo rapidamente alguns dados que justificam a inserção e a necessidade dos farmacêuticos atuarem nesse contexto da judicialização da saúde, dados do relatório do CNJ de 2019 apontavam esse número exorbitante de processos judiciais na área da saúde especificamente, e que eu quero destacar para esse número tão grande de processos é que ainda os medicamentos são os itens mais judicializados dentro da área da saúde, nesses números contabilizados aí por todos e nos relatórios do CNJ. Como os medicamentos são os itens mais judicializados, nós temos que destacar, principalmente para muitos municípios, que o foco aqui da minha fala, primeiramente, será voltado para os municípios, a questão da judicialização que os municípios enfrentam e ações que eles podem desenvolver para evitar esse número de ações judiciais. Então, nós podemos ter, para muitos municípios, dentro dos números da judicialização da saúde, 70% a 80% dessa judicialização especificamente para fornecimento de medicamentos. E dentro desse percentual de medicamentos judicializados, esse é o grande foco da apresentação de hoje, nós podemos ter em muitos municípios 30% ou até 40%, ou até mais, um percentual de medicamentos que são de obrigação do município. Medicamentos que constam na lista pública, naquilo que nós denominamos de REMUNE, Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. Então, dentro desse contexto de judicialização, nós queremos trazer o foco também para esse número de medicamentos judicializados que deveriam ser fornecidos pelos entes da federação, mas nesse caso mais especificamente pelos municípios. Nós temos 2 grandes grupos de medicamentos judicializados, que eu dividi aqui no grupo de medicamentos que pertencem às listas públicas, aqueles medicamentos que são previstos, são incorporados, são impactuados e devem constar na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. Em paralelo, nós temos
os medicamentos chamados fora de listas, aqueles que não são previstos nas listas públicas, não foram incorporados, e normalmente de altíssimo custo. Como exemplo, os experimentais, os medicamentos off-label, sem registros na Anvisa, sem evidências científicas ou com evidências duvidosas, né? Medicamentos de custo-efetividade baixa também. Então, nós temos esses dois grandes grupos e, normalmente, nós temos um foco do nosso próprio comitê e de demais instituições relacionadas ao tema da judicialização, um foco muito maior nesse segundo grupo, nos itens fora de listas, que têm um impacto maior financeiro, que trazem realmente uma atenção maior para todos, porque são medicamentos de altíssimo custo e têm realmente uma necessidade de discussão maior em função da incorporação ou não, do impacto que eles trazem. Mas, nesse momento, eu quero trazer um foco para o primeiro grupo ali assinalado, que são os medicamentos de obrigação dos estados, dos municípios, principalmente. São os medicamentos que deveriam estar nas prateleiras das farmácias públicas e, por algum motivo, não estão. Então, esse é o foco dessa apresentação. Falando mais especificamente da Comissão de Farmácia Terapêutica, nós temos que, desde 1998, a Organização Mundial de Saúde já trabalha para estimular a criação das CFTs, das Comissões de Farmácia Terapêutica. Só que nós podemos também trazer claramente que cada país, estado, município, ou até serviço de saúde, nós também temos Comissão de Farmácia Terapêutica nos hospitais, todas essas instituições possuem autonomia, possuem prerrogativa para determinar quais são os medicamentos que farão parte dessa lista. Então, isso também tem que ficar bem claro, né? Essa autonomia, essa prerrogativa de cada um definir o rol de medicamentos que será oferecido por determinada instituição. Aqui no Brasil, nós temos a Lei 12.401, que nos traz, então, essas definições que, na falta de protocolo clínico ou uma diretriz terapêutica, a dispensação dos medicamentos será realizada com base numa lista federal, numa relação de medicamentos nacional, aqui pactuada na comissão tripartite, onde nós vamos encontrar, então, nesse momento, a nossa RENAME, a Relação Nacional de Medicamentos. Também para o âmbito estadual, nós poderemos ter, com base na RENAME também, de forma complementar, e pactuada na comissão bipartite, a nossa relação estadual, a chamada RENE. E no âmbito do município, também de forma suplementar, complementar, também com base na relação nacional, nós teremos a nossa REMUNE, que nesse caso especificamente deve ser informada, apresentada e aprovada, pactuada, portanto, pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, aqui nós temos já um direcionamento para a necessidade dessas relações de medicamentos essenciais. Portanto, a RENAME, a Relação Nacional, ela é organizada, atualizada e definida pela CONITEC. A nossa relação estadual, REME, ou alguns chamam de RESME, Relação Estadual de Medicamentos, ela será desenvolvida e atualizada pela Comissão de Farmácia Terapêutica do Estado, a estadual, e a REMUNE, a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, deverá ser desenvolvida e atualizada por uma comissão de farmácia terapêutica municipal ou até mesmo regional que atendam municípios de uma mesma região com similaridade epidemiológica, por exemplo. Então, essas são as possibilidades e as instituições, os organismos que desenvolvem essas relações. Falando em comissão de farmácia terapêutica, mais especificamente, nós temos aqui que, de acordo com o próprio Ministério da Saúde, a CFT ela pode ser definida como uma instância colegiada. Isso é muito importante. Ela é composta por vários profissionais.
ela tem uma natureza técnico-científica, ela deve ser permanente, ela tem um caráter consultivo e deliberativo, e a grande finalidade é assessorar o gestor e a equipe toda de saúde na tomada de decisão, nos assuntos referentes aos medicamentos, e aqui uma ressalva bem importante, sempre visando o uso racional de medicamentos. Uma bandeira que todos os profissionais da saúde precisam levantar. Essa comissão de farmácia terapêutica, ela deve ser constituída através de um ato formal, por exemplo, uma portaria ou outra medida equivalente, e ela deve contemplar uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, com os profissionais da farmácia, os nossos farmacêuticos, os nossos profissionais da medicina, da enfermagem, da nutrição, da fisioterapia, todos que tenham realmente condições de colaborar na elaboração desses protocolos, dessas relações de medicamentos que serão oferecidos naquela instituição, naquele âmbito, por exemplo, a Remume Municipal. O farmacêutico, ele é, de forma bem clara também, o interlocutor direto entre esses diversos profissionais. Inclusive, nós temos uma resolução do Conselho Federal de Farmácia tratando desse tema, porque a CFT ela iniciou de forma muito evidente nos hospitais. Os hospitais têm comissão de farmácia terapêutica funcionando, é uma obrigação que cada hospital tenha essa comissão, e lá o farmacêutico já desenvolve esse trabalho há muito tempo, também presidindo a comissão de farmácia terapêutica, que também tem um foco de coibir a resistência bacteriana, de ter todo esse trabalho também de acordo com a seleção e a utilização dos medicamentos, também no nível hospitalar. Mas aqui nós estaremos focados no âmbito municipal. Essa comissão de farmácia terapêutica, ela, para funcionar de forma adequada, ela precisa ter um regimento interno definido e aprovado, que contenha todas essas atribuições, os critérios adotados para o desenvolvimento do trabalho dessa CFT. Todos os membros devem assinar um termo de isenção de conflito de interesses, isso também é muito importante, né, porque nós estamos lidando com diversos profissionais que têm as suas relações de trabalho dentro do SUS, mas nesse momento, dentro de uma comissão de farmácia terapêutica, eles têm que trabalhar com total isenção de conflito de interesses. E também é importante a disponibilização de um formulário para todos os profissionais da rede solicitarem alterações, mais frequentemente inclusões, de medicamentos nessa lista desenvolvida, nesse caso, no município. As principais atribuições de uma CFT são essas relacionadas com a revisão da relação de medicamentos que serão oferecidos lá na APS, na atenção básica, sempre tendo com base na Relação Nacional de Medicamentos e considerando o uso racional, o custo-efetividade, a situação epidemiológica daquele município especificamente. Ela tem uma atribuição de promover a inclusão ou exclusão de medicamentos, ela deve se basear na denominação comum brasileira, DCB, deve publicizar, isso é um tema bastante presente atualmente, né, o direito de todos reconhecerem e conhecerem claramente aquilo que o município está oferecendo, então publicizar as suas deliberações, apoiar ações que sejam direcionadas para o uso racional de medicamentos e para a farmacovigilância. Ela deve validar os protocolos da instituição, realizar estudos da utilização dos medicamentos, a educação continuada para os profissionais de saúde, para os pacientes, propor, aqui é muito importante, nós veremos a seguir, a necessidade da CFT também se envolver, propor ou participar na elaboração da política municipal de assistência farmacêutica, fixar os critérios de solicitação de medicamentos que não integram a Remume, então, quando há um medicamento novo, onde algum profissional de saúde solicita a inclusão, essa avaliação dos critérios, se será ou não incluído, inserido. E auxiliar também os municípios em casos de demandas de medicamentos não padronizados em aproximação com o judiciário, nas questões judiciais, nas demandas por medicamentos pela via judicial.
também uma grande possibilidade da CFT colaborar nessas ações. Então, a CFT ela também pode ser chamada para avaliar a incorporação de grupo de medicamentos ainda não constantes na REMUME, devido à implantação de um novo serviço no município, uma nova UPA, um novo serviço emergencial, uma nova especialidade que se instale no município, pode necessitar novos medicamentos que atendam aquele novo serviço, e a CFT deve, então, buscar essa adequação para aquilo que, de novo, surge no município. E aqui é algo que diz respeito bem diretamente ao nosso comitê, porque dependendo da realidade local, do regimento interno, a CFT também pode contribuir muito nas discussões sobre a judicialização da saúde. Ela pode elaborar pareceres técnicos sobre as solicitações de medicamentos, ela pode promover debates, compor câmaras técnicas, interagir mais com o Poder Judiciário, com o promotor daquela comarca, com o juiz daquela comarca. Isso daria uma segurança muito maior para aqueles atores do sistema de justiça, quando eles tiverem uma comissão multiprofissional debruçada nas necessidades daquele município e nas possibilidades daquele município oferecer alternativas para aquelas patologias que surgem de acordo com aquele perfil epidemiológico daquela região, daquele município. Então, aqui é uma das atividades que a CFT pode vir a desenvolver, trazendo, então, uma grande contribuição para esse complexo problema da judicialização da saúde. E o principal trabalho, o resultado de uma CFT é a relação de medicamentos essenciais. No nível municipal, a REMUME, então, é o que nós estamos aqui pretendendo trazer mais informações. E essa relação municipal tem um objetivo, então, de deixar claro e transparente a oferta dos medicamentos propostos por aquele município, medicamentos eficazes, seguros e com custo-efetividade bem estabelecido. Essa relação também ela permite uma melhoria, uma otimização na gestão administrativa, naquilo que os farmacêuticos estão muito mais envolvidos hoje, que é a logística, a questão da aquisição, da seleção e aquisição dos medicamentos que serão oferecidos. Então, quando nós temos uma relação atualizada, definida, pactuada, aprovada, isso facilita, otimiza todo o processo também de aquisição para que os medicamentos não faltem nas prateleiras dos municípios, gerando a negativa e possivelmente uma judicialização. Ela deve ser, então, essa REMUME formalmente constituída via uma CFT, também por um ato oficial, ou uma lei municipal, um decreto, uma portaria, uma instrução normativa, algum documento que oficialmente apresente a relação municipal para todos os envolvidos, profissionais da saúde e pacientes. Ela deve ser aprovada, como já falado, pelo Conselho Municipal de Saúde, a própria Lei 12.401 define isso. Aqui também chamo muito a atenção o papel da CFT com a REMUME sendo divulgada, o estímulo pelos prescritores do município a buscarem os medicamentos que são de fato oferecidos, que estão na REMUME municipal. Então, aquele conflito que nós estamos sempre verificando da autonomia do médico para prescrever o melhor para o seu paciente, também aqui há uma grande possibilidade da CFT sensibilizar os prescritores, até porque uma CFT é composta por uma equipe de profissionais, entre eles médicos que compõem a CFT, e é muito mais fácil um médico da CFT dialogar diretamente com os outros médicos, que o farmacêutico dialogue com os outros farmacêuticos, e assim por diante, sensibilizando a necessidade da prescrição, primeiramente, buscar os medicamentos da REMUME. Essa REMUME também facilita uma uniformização das condutas terapêuticas, ela atende, então, o perfil epidemiológico daquela população, promove o uso racional,
desenvolve ações educativas para todos os envolvidos e incentiva a prática da farmacovigilância. Além disso, essa relação municipal ela tem que ter uma base inicial para ser construída, e isso se inicia com o histórico de consumo daquela população. Ela também pode ser alterada, como nós vimos esse ano, com alguma epidemia. Nós estamos aí buscando toda uma adequação no rol de medicamentos sendo oferecidos, e aqui nós vivemos isso diretamente hoje com a pandemia da Covid-19, onde os farmacêuticos tiveram que buscar alternativas de aquisições para atender uma demanda nova. Nós temos também que verificar aquilo que se perdeu, o prazo de validade vencido, por que venceram, foram comprados além do consumo histórico, houve uma mudança de tratamento que deixou de ser utilizado aquele específico medicamento e se passou a usar outro. Então, essas adequações em função das sobras dos vencimentos. Ela tem que buscar a forma de apresentação de uso mais racional, verificar o número de fornecedores no mercado para não ficar refém de um único fornecedor, as indicações terapêuticas, a comodidade terapêutica, qual é o tipo, o tamanho do comprimido, da cápsula, se é uma apresentação líquida ou não, principalmente a possibilidade de fracionamento de doses para populações específicas, idosos e crianças, preferencialmente apresentações mais fáceis de administrarmos nesses públicos, as questões dos efeitos adversos da toxicidade e várias outras precauções especiais para alguns medicamentos durante o seu uso. Ao final de tudo isso, uma REMUME ela tem que ser aprovada, ela tem que ser publicizada, ela tem que ser facilmente entendida, e para isso, lá no final desse trabalho, ela deve apresentar para a população, para os pacientes e para os prescritores, a denominação genérica, a forma farmacêutica, a concentração, o tipo de apresentação, qual é a doença que está sendo direcionada àquele medicamento, qual é o grupo terapêutico que pertence àquele medicamento, de quem é a responsabilidade de aquisição, se é do município, se é do Estado, se é da União, qual é o tipo de receituário para aquele medicamento que consta na REMUME, onde encontrar o medicamento. Então, cada medicamento pode ser encontrado em um local diferente do município, dependendo do serviço que aquele município oferece, e o componente da assistência farmacêutica ao qual ele pertence, aí fazendo aquela correlação com a responsabilidade de aquisição. Uma prescrição pode estar em desacordo com a REMUME por ter uma indisponibilidade dos medicamentos no serviço de saúde, né? Aquilo que nós falamos. Não são os medicamentos, eles podem, alguns medicamentos estar presentes em alguns serviços e outros medicamentos em outros serviços, né? Ou então, um novo serviço que se instale no município, ele pode necessitar novos medicamentos em função da sua complexidade. E aqui é muito importante envolver diretamente o Conselho Municipal de Saúde nessa discussão, nessa aprovação, deixando muito transparente aquilo que foi construído, como foi construído, quais são as justificativas, as alterações que foram colocadas em cada relação municipal, para que aquela população tenha realmente, de fato, participação nessa decisão daquilo que o município estará oferecendo. Em seguida, então, depois de tudo isso realizado, a comunidade e os prescritores devem conhecer, de fato, tudo aquilo que o município está disponibilizando, está se comprometendo, está se responsabilizando em oferecer para a sua população. Aqui nós temos uma pesquisa do CONASEM de 2018, para nós termos uma ideia do número de itens que as relações municipais têm oferecido. Nesse levantamento, nessa pesquisa que o CONASEM fez, 3.721 municípios responderam a esse levantamento. E a média de itens das REMUMES desses medicamentos que responderam ficou em 172 itens. O recorte do Rio Grande do Sul mostrou que 145 municípios responderam àquele levantamento do CONASEM, e o número de itens médio
A média de itens das REMUMs desses 145 municípios gaúchos ficou em 145. Em paralelo a isso, o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul ele tem uma atribuição de fiscalizar todas as atividades farmacêuticas no estado do Rio Grande do Sul. Ele fiscaliza todas as atividades, inclusive as farmácias públicas, os municípios, os serviços que necessitam das atividades dos farmacêuticos. Em 2019, por exemplo, o Conselho Regional de Farmácia realizou mais de 27 mil inspeções em todos os estados, todos os municípios, todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul. E em 389 municípios, os nossos farmacêuticos fiscais, eles aplicaram um questionário tentando levantar informações sobre a organização dessa assistência farmacêutica no SUS. E aqui eu trouxe alguns dados para avaliação de todos. Em 389 municípios que o Conselho de Farmácia aplicou esse questionário durante uma ação de fiscalização, 68% desses municípios informaram que não possuem plano municipal de assistência farmacêutica. Aí já nós começamos a entender o problema que se desdobra dessa falta de planejamento. 85% desses medicamentos não possuem comissão de farmácia terapêutica. Então, a REMUME, quando existe, porque 47% não possuem relação de medicamentos essenciais. Então, se não tem comissão, se não tem REMUME, nós questionamos como são definidos, quem define aquilo que será oferecido, aquilo que o município está se comprometendo a oferecer para aquela população. Então, nós temos já esses dados que nos indicam claramente uma forte necessidade de organização maior, de adequações dessas funções e responsabilidades dos municípios com a assistência farmacêutica nesse nível inicial de planejamento, de organização, que possa gerar uma relação municipal transparente, atualizada e que atenda de fato. Isso aqui nos demonstra, então, que a própria judicialização da saúde é um grande indicador para demonstrar o nível de organização daquele determinado município quando ele não apresenta esses pré-requisitos relacionados com assistência farmacêutica. Aqui um recorte dos nossos questionários aplicados pelos farmacêuticos fiscais do Conselho Regional de Farmácia, já para nós visualizarmos aqui os municípios com um grande número de itens na relação municipal de medicamentos. Aqui nós encontramos um município com 4.497 habitantes que tem uma REMUME com 500 itens. Isso já demonstra toda a dificuldade que esse município irá ter para manter 500 itens disponíveis para a sua população. Claramente, um grande problema e que o município e que o paciente, quando for buscar determinado município entre esses 500 estabelecidos, e esse município estiver ausente na prateleira, ele poderá judicializar. Então, aqui nós temos o extremo, com os números maiores, e embaixo também os números menores. Um município de 3.036 habitantes, com uma REMUME de apenas 40 itens. Vejam que esses municípios, nos dois extremos, não possuem plano municipal, não possuem CFT, e alegam que tem uma REMUME, mas essa REMUME normalmente é apenas o histórico de consumo, onde cada médico novo que entra na rede solicita novos medicamentos e vão agregando novos medicamentos àquela lista de consumo histórico, sem retirar aqueles primeiros medicamentos que não estão sendo mais prescritos. Então, a REMUME vai inchando porque não há um trabalho de atualização, de adequação com as necessidades de fato. E aqui ao lado uma comparação com aqueles números da pesquisa que o Conselho de Farmácia fez,
A média dos 389 municípios pesquisados, levantados, ficou em 172 itens. E aqui eu comparo com a Remume de Porto Alegre, que a nossa colega Lúcia Zimmermann irá apresentar em seguida, onde nós temos 165 itens no maior município do estado do Rio Grande do Sul, na nossa capital, Porto Alegre. Então, a média de municípios que vão de menos de 2.000 habitantes até o Porto Alegre, a média fica em 172 itens nas Remumes. Esse contexto geral nos alerta, então, uma falta de organização na assistência farmacêutica, e nós já relacionamos aqui os 10 principais problemas que levam a essas faltas de medicamentos nas prateleiras e que podem ser seguramente judicializados em algum momento. Municípios sem farmacêuticos. Hoje nós temos 32 municípios no Rio Grande do Sul que não tem nenhum farmacêutico respondendo pela assistência, definindo aquilo que ou colaborando na definição daquilo que o município deve oferecer. Além disso, metade dos municípios que nós fiscalizamos, quando tem farmacêutico, tem apenas um farmacêutico. Metade tem apenas um farmacêutico, que se desdobra em atender toda a enorme complexidade da assistência farmacêutica, muitas vezes também assumindo até ações de vigilância sanitária no município. Nós temos o problema dos dispensários de medicamentos sem farmacêuticos, ou seja, o Conselho de Farmácia se enquadra como farmácias, já que são farmácias de fato, no nosso entendimento, na aplicação da nossa legislação, porque oferecem os mesmos serviços, os mesmos riscos sanitários que qualquer drogaria pequena de bairro. Então, as farmácias de unidade de saúde, no nosso entendimento, também o Conselho de Farmácia exige farmacêuticos, mas os municípios buscam na justiça o enquadramento como dispensários de medicamentos para não contratarem farmacêuticos. Esse é um grande problema que nós enfrentamos também em função disso. Mais uma vez, a falta de plano municipal, ou quando tem, não há participação de farmacêuticos, ou não tem remume, ou tem remume com muitos itens, como nós vimos, e isso se traduz numa dificuldade enorme em manter os estoques de todos esses itens. Consequentemente, faltam alguns medicamentos e outros acabam vencendo. Condições precárias, as farmácias normalmente são adaptações em áreas físicas muito precárias, não há um planejamento adequado na estrutura física que os medicamentos necessitam. Aqui nós encontramos um grande conflito com a própria vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária, quando encontra irregularidades físicas, ou seja, ambiente físico, estrutura de construção de uma drogaria, de uma farmácia privada, a vigilância sanitária interdita, fecha essa farmácia. No SUS, não. Nós encontramos muito frequentemente farmácias sem condições físicas de funcionamento e a vigilância sanitária, principalmente a municipal, não consegue modificar esse quadro, muito menos interditar a farmácia do município, né? Na qual a própria vigilância tem esse conflito, porque ela é submetida ao mesmo secretário de saúde que oferece aquelas condições físicas para o funcionamento daquela farmácia no SUS. Falta de sistema gerencial informatizado. Aqui eu também ressalto o exemplo de Porto Alegre, que em 2018 conseguiu informatizar todas as unidades de dispensação, que acarretou uma economia de milhões de reais, se não me falha a memória, 4 milhões de reais foram economizados em Porto Alegre a partir da informatização de todas as unidades que dispensam medicamentos. O outro problema é a inexistência da CFT e a número de ações judiciais que nós enfrentamos. Para tudo isso, nós definimos 10 passos farmacêuticos para reduzir a judicialização, e começa com o planejamento da assistência, instituir a CFT, definir a remume, racionalizar o número de farmácias públicas, ou seja, nós temos normalmente o gestor preocupado em ampliar o número de pontos de dispensação, pontos inadequados, faltando a metade dos medicamentos, então precisamos racionalizar o número de farmácias públicas, organizar essas farmácias com equipes de farmacêuticos auxiliares, que além da logística deve também
focar no cuidado farmacêutico, que nós chamamos de farmácia clínica, inserir farmacêuticos na defensoria, como nós já temos aqui no Rio Grande do Sul, no próprio Ministério Público, em outras unidades de conciliação, farmacêuticos do núcleo de apoio técnico, trabalhar com a transparência, a informatização, como foi o exemplo de Porto Alegre, e inserir as ciências farmacêuticas na teoria da decisão judicial. Algumas ações que o próprio Conselho de Farmácia já tem desenvolvido. Nós temos oferecido aos municípios um grupo técnico de apoio na assistência farmacêutica, para que os municípios possam buscar adequação ou mesmo a ampliação da assistência farmacêutica. Esse grupo, então, o nosso Conselho de Farmácia está empenhado em desenvolver material técnico para esse apoio. Nós temos um trabalho conjunto com a Comissão de Saúde Pública do próprio Conselho de Farmácia. Nós temos muitos membros hoje que estão assistindo aqui essa apresentação, que é de grande interesse de todos os farmacêuticos. Nós temos um trabalho também muito grande com o grupo condutor da assistência farmacêutica, que foi estabelecido dentro da FAMURS, onde farmacêuticos de cada macro-região de saúde contribuem na organização para conduzir e orientar os municípios nessa área específica. Então, hoje nós temos um grande foco de oferecermos um material e auxiliarmos os municípios nessa construção de instalação da CFT e na elaboração da REMUR. Aqui algo interessante que eu trago já para finalizar, umas ações que nós encontramos também lá no município do Maranhão. Participando do Congresso Médico Jurídico em 2018, tivemos o contato com a promotora de justiça, a doutora Mafra, né? Maria da Glória Mafra. Ela nos trouxe, então, o seu relato no Maranhão, onde o altíssimo número de ações judiciais levou ela a buscar informações sobre a organização da assistência farmacêutica dos municípios do Maranhão, verificou que a grande maioria não tinha farmacêuticos atuando à frente da assistência farmacêutica, e ela então articulou e conseguiu com a Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão a portaria que eu trago aqui para vocês, a 256, que é uma portaria lá do Estado do Maranhão, que estabelece então essa necessidade de cada município do Maranhão implantar no seu organograma a coordenação da assistência farmacêutica municipal, com toda a sua complexidade envolvida, que essa coordenação tenha um farmacêutico coordenador, que deverá ser responsável pelo ciclo da assistência farmacêutica, e que caberá a esse farmacêutico, em cada município do Maranhão, juntamente com a equipe de profissionais da saúde, elaborar a REMUNE com base na RENAME e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, é um documento articulado inicialmente pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, que levou a Secretaria de Saúde do Estado a direcionar essa necessidade para os municípios, segundo a própria promotora lá do Congresso. O município, em algumas situações, até poderia não repassar os recursos para a assistência farmacêutica dos municípios que não atendessem essa portaria, por exemplo. E aqui vocês terão acesso a essa apresentação para vocês verem o resultado final que eu busquei aqui, que é público. Relação municipal do município de Flores da Cunha, um município por volta de 30 mil habitantes. Esse aqui é a visualização de uma REMUNE, que traz, então, aqueles aspectos que eu coloquei. Depois vocês podem, com calma, visualizar. Está ali o endereço para verificar essa REMUNE. Concluindo, o Estado e os municípios devem adotar essas relações específicas, complementares, né, a RENAME. O município também pode aplicar recursos próprios para ampliar a sua própria relação. É fundamental, então, uma seleção de medicamentos que atenda à necessidade de todos os pacientes, o perfil específico de cada serviço. E a REMUNE deve se tornar, na nossa ótica, é o documento oficial onde o município assume a responsabilidade em oferecer e dispensar todos os itens ali nela contidos, definidos. O sistema de justiça, na nossa ótica, e os órgãos de controle deveriam estimular e até mesmo exigir que os municípios apresentem CFT e REMUNE com tudo isso que nós estamos justificando. A REMUNE adequada e atualizada, ela se torna claramente o limite, fica visível o limite da responsabilidade do município
com relação a essa oferta de medicamentos estabelecidos numa REMUNE. E aqui também, aquilo que nós comentamos anteriormente, a REMUNE, com o trabalho de uma CFT, ela também direciona muito mais a possibilidade dos prescritores do município prescreverem dentro daquilo que de fato é oferecido, porque aquilo que está numa REMUNE atualizada atende a grande maioria das necessidades de saúde daquela população. E, por fim, a CFT também pode participar diretamente das discussões judiciais, oferecendo e participando pareceres técnicos, informações relacionadas não só ao que foi incorporado, mas àquilo que se pretende oferecer fora da lista. É isso que eu tenho para apresentar para vocês, tentando ser o mais breve possível. E agora nós teremos aí a continuidade de apresentações da CFT de Porto Alegre, do Estado. E eu quero agradecer muito a esse espaço, porque, como eu falei no início, é um tema que diz diretamente respeito e está diretamente relacionado com as atividades dos farmacêuticos, e o nosso comitê, para nossa satisfação, abriu esse grande espaço, e também para os nossos colegas que estão nos acompanhando aqui, muitos farmacêuticos do grupo condutor da assistência farmacêutica e da nossa Comissão de Saúde Pública estão acompanhando porque vivenciam isso diretamente, esses problemas e essas necessidades de adequação da assistência farmacêutica municipal. Muito obrigado, doutor. Doutor Gabriel, com a palavra, então. Vou deixar a direção dos trabalhos aí. O senhor assume, então. Muito obrigado. Vou pedir licença que eu vou ter que atender um outro compromisso. Obrigado. Obrigado. Obrigado, doutor Borges. Doutor Gabriel, com a palavra. Certo. Everton, tu que foste praticamente o organizador da reunião, tu recomendas que nós passemos a palavra para a farmacêutica Lúcia? Isso. Ou para o Roberto Schneiders? Para a Lúcia, nós organizamos para a Lúcia, né? Porque agora nós passamos, eu falei mais aqui de modo geral, a Lúcia vai especificar agora a construção de Porto Alegre e depois, porque Porto Alegre já finalizou o trabalho e o Estado, o Roberto vai falar da construção ainda que está sendo desenvolvida no Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Então, passamos a palavra para a farmacêutica Lúcia, da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre. Lúcia, tens a palavra, por gentileza. Boa tarde, meu nome é Lúcia Zimmermann, eu estou há 4 anos na Prefeitura de Porto Alegre. Antes eu atuei em outros municípios do Rio Grande do Sul, de 40 mil habitantes, de 6 mil habitantes, então eu já vivi diversas realidades aqui. Eu vou trazer um pouco da experiência, então, de Porto Alegre, da nossa construção e das ações. Eu vou tentar aqui compartilhar, então, minha apresentação agora. Doutor Everton, o senhor pode tirar o compartilhamento? Eu não estou conseguindo tirar daqui. Vou sair e vou voltar. Eu estou no celular também aqui, tá? Está aparecendo a minha? Eu estou enxergando a do doutor Everton. Agora entrou, doutora, entrou. Deu. Então, vamos começar, então. Eu vou falar um pouco, então, da experiência da Comissão de Farmácia Terapêutica da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Então, a proposta aqui é falar da construção, das ações e dos resultados da CFT. Muito do que eu vou falar vai exemplificar o que o colega Everton Borges falou antes. Resgatando, então, as publicações, todas as, como o Everton falou, que é necessário que exista a publicação dessas normas. Então, desde 2005, eu resgatei essas portarias, né, que definiam a comissão. Inicialmente, lá em 2005,
o nome era Comissão Técnica e Multidisciplinar de Atualização da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. Agora, em 2005, o nome é simplesmente Comissão de Farmácia Terapêutica. Em relação à composição, houve uma mudança, então. Lá em 2005, se tinham como membros 7 médicos e 3 farmacêuticos, 27 médicos consultores, 9 farmacêuticos. Hoje, nós somos compostos por 6 farmacêuticos, 1 médica, 1 dentista e 1 enfermeiro. A disponibilidade dos profissionais médicos participarem dessa comissão, ela é bastante difícil, assim. Ter a disposição de elaborar pareceres, né, e se dedicar à construção disso, tem se mostrado um desafio para a gente. Como Everton falou, então, a gente tem um regimento interno. Nesse regimento interno estão definidas, então, composição, atribuições, funcionamento e a organização da CFT. Todos os membros da CFT assinam um termo de isenção de conflito de interesses. Então, nesse termo, os componentes declaram que não têm interesse financeiro em nenhuma indústria, nenhuma distribuidora, nenhuma empresa farmacêutica e que não trabalhou em nenhuma distribuidora nos últimos 4 anos. Em relação à coordenação da assistência farmacêutica, que está diretamente vinculada à gestão, a gente tem buscado que a CFT se torne o quanto independente, o mais independente possível, para que os pareceres possam ser o mais isentos e técnicos, independente da gestão que está no momento. Puxando um pouco aqui o ciclo da assistência farmacêutica, para quem não é da área, o ciclo da assistência farmacêutica, então, ele é composto pela seleção, e a CFT está inserida, então, nessa etapa do ciclo. Posteriormente, se tem a programação, que é o que vai comprar, quanto vai comprar, a aquisição em si, o armazenamento e a distribuição desses medicamentos em toda a rede, e a dispensação ao usuário e o uso racional. O que consta, então, no nosso regimento interno da CFT, são bem definidos os critérios para a seleção desses medicamentos. Então, o medicamento ele tem que estar na RENAME, ele tem que ser adequado à realidade epidemiológica do município, ele tem que ter eficácia e segurança terapêutica comprovada de acordo com as evidências científicas, ele tem que ser custo efetivo, preferencialmente ele tem que ser um monofármaco, ou seja, a gente evita associação de vários fármacos num medicamento só, e tem que estar disponível, então, no mercado farmacêutico nacional. Então, compõem o componente básico os anexos 1 e 4 da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. E quando a gente faz uma lista, a gente não pode fazer uma lista de compra sem pensar em quanto a gente tem disponível para essa lista, para comprar essa lista. Então, é fundamental falar do financiamento do componente básico da assistência farmacêutica. O componente básico, então, ele é definido pela Portaria 1555, de 30 de julho de 2013. Alguns artigos foram revogados e hoje é vigente, então, a Portaria 3.193. O que diz especificamente essa portaria? Ela fala do repasse da União para os municípios. Então, o repasse ele começou a ser vinculado ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. No caso de Porto Alegre, é um IDHM muito alto, ou seja, o valor repassado é o menor. Então, quais são esses valores, então? A União vai repassar R$ 5,85, o Estado e o município R$ 2,36, o que totaliza, para comprar, então, os medicamentos do componente básico, R$ 10,57 por habitante ano. E aí a gente pensa, se quem conhece de perto isso, assistência farmacêutica,
sabe que se gasta muito mais a cada mês para muitos dos nossos usuários. Então, é um financiamento tripartite. Aplicando isso à realidade de Porto Alegre, a gente tem população estimada pelo IBGE em 2020, 1.588.252 habitantes. Então, o financiamento tripartite de R$ 10,57 habitante ano. Então, o repasse calculado aí seria de R$ 15.730.823,64. Esse seria, então, o orçamento anual da assistência farmacêutica básica para Porto Alegre. Esse gráfico, ele mostra o financiamento, então, pactuado, são dados do controle do Fundo Municipal de Saúde de Porto Alegre. Então, vocês podem ver aí, é uma série, então, histórica, de 2010 a 2019, dos valores, então, o valor obrigatório aplicado, que é a coluna em azul, o valor que foi de fato empenhado pelo Fundo Municipal de Saúde, e a diferença, então, do financiamento da assistência farmacêutica e o que de fato foi gasto, então, pelo Fundo Municipal de Saúde. Vocês veem, então, as barras em vermelho ali, aquilo ali é o que o município gastou de recurso próprio para comprar medicamento, tá? Como eu disse no início, eu já trabalhei em municípios menores e, proporcionalmente, a gente gastava mais de recurso próprio ainda que Porto Alegre gasta para comprar os medicamentos. E, nesses municípios, a gente, em relação ao componente básico, nós precisávamos mais do que o dobro da quantidade que o componente básico financiamento nos dava. Então, Porto Alegre, nesse sentido, está economizando bastante se for comparar com outros municípios. Também é importante ressaltar aqui que de 2018, se vocês forem analisar 2017 para 2019, o valor empenhado ele reduziu. Isso está relacionado com o que o Everton já disse, que a gente implantou o sistema em todas as unidades de saúde. Isso evitou que muito medicamento vencesse, e porque a gente consegue ver os estoques em todas as unidades de saúde. Também é importante dizer que, mesmo assim, mesmo tendo reduzido, a gente conseguiu ainda incluir medicamentos de 2017 para 2019. Entre as ações da CFT de 2018 para cá, é importante, em relação à transparência das ações, foi a criação de um ambiente virtual no Sistema Eletrônico de Informações, no SEI. Então, a CFT de Porto Alegre tem um ambiente onde estão inseridos todos os processos referentes aos medicamentos em Porto Alegre. Então, houve a criação de 181 processos SEI, onde o que tem em cada um desses processos? Tem pareceres de inclusão de medicamentos, exclusão, manutenção, todas as normas, todas as publicações relacionadas à CFT, os históricos, as atas, as listas de presença das reuniões e todos os encaminhamentos. Encaminhamentos entre a CFT, entre a COMEL, a Comissão de Avaliação de Medicamentos em Licitação, e a Coordenação da Assistência Farmacêutica. Então, isso garante a transparência das ações e das decisões da CFT, também porque o nível de acesso a todos esses processos é acesso público. Então, houve essa criação desse fluxo, todo registrado nos processos. Então, quando um profissional prescritor solicita uma revisão da relação municipal, ou mesmo a COMEL ou a Coordenação da Assistência Farmacêutica solicita uma revisão, um questionamento sobre o medicamento, a CFT analisa aquele questionamento e emite um parecer técnico. Isso é encaminhado via SEI
para a coordenação da assistência farmacêutica. A coordenação dá uma resposta, encaminha para o secretário de saúde e esse para a Comel. Então, por exemplo, se houver solicitação de inclusão de um medicamento, a CFT emite um parecer, encaminha para a coordenação via SEI, se houver o de acordo da coordenação, a coordenação encaminha para o secretário, que também pode dar o de acordo, e aí encaminha para a Comel fazer a compra. Tudo registrado. Também, nesses últimos 2 anos, nós disponibilizamos um formulário de solicitação da revisão da REMUME no site da prefeitura, então é um Google Forms que qualquer profissional pode solicitar ali, inclusão, exclusão. A gente responde, então, a gente emite o parecer e responde para o profissional, anexa o parecer por e-mail, ou seja, essa pessoa ela não vai ficar sem resposta sobre aquela solicitação. E também é importante dizer aqui que desde o princípio, quando foi criada essa relação municipal, não tinham pareceres de todos os medicamentos que estavam na relação municipal. Então, o que nós precisamos fazer nesses últimos 2 anos? Nós precisamos criar pareceres que justificassem a manutenção, ou seja, que justificassem, desde o princípio, por que aquele medicamento está na relação municipal. A gente fala assim em relação a pareceres, em relação à análise de manutenção, eu vou exemplificar aqui alguns casos de o que quer dizer isso, afinal de contas, o que é que a CFT faz? Então, eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, levotiroxina de 25 microgramas. A gente precisava fazer um parecer de manutenção da levotiroxina. Este medicamento fica na relação municipal ou não? Com base nisso, nós fomos buscar alguns questionamentos. Primeiro, nós tínhamos levotiroxina de 25 e de 100, só nessas 2 dosagens. Uma vez que já estava implantado o sistema em toda a rede, nós buscamos um relatório. Esse relatório mostrou que 62% das pessoas utilizavam mais de um comprimido de 25 microgramas por mês. Ou seja, seria válido a gente incluir a levotiroxina de 50. Buscando os valores no mercado farmacêutico do Banco de Preços em Saúde, nós constatamos que o valor do comprimido da levotiroxina de 25 e de 50 era o mesmo valor, ou seja, contra a lógica do que poderia se pensar de o dobro da dose, o dobro do valor, não, era o mesmo valor. Então, a gente concluiu que sim, inclusão de um medicamento resultaria na economia para o município, porque os comprimidos de 25 e 50 eram o mesmo valor. Um comprimido de 50 e não 2 de 25. Outro exemplo, análise da manutenção da vitamina A mais D. Essa vitamina, na dosagem de 50 mil unidades internacionais, vitamina A mais vitamina D, 10 mil unidades internacionais por ml, ela é comumente utilizada para bebês, para crianças. O que era padronizada na nossa relação, outra dosagem, vitamina A 3 mil mais vitamina D 800. Fizemos, então, uma análise dos valores por frasco. Os valores por frasco, frasco com o mesmo volume, inicialmente se olhava. O que nós tínhamos, o valor era 2,46, e o que a gente deveria, então, comprar, que seria uma alternativa, era 4,17. R$ 4,17. Aí se entra numa análise que é puramente farmacêutica, de tecnologia farmacêutica e de volume da gota da apresentação disponível no mercado. 1 ml da vitamina
que a gente gostaria de padronizar seriam 40 gotas, e a que a gente já tinha na relação municipal, 1 ml correspondia a 20 gotas. Fazendo os cálculos do volume, sendo 2 frascos de 10 ml, as doses preconizadas, tanto para adulto quanto para criança, sendo uma gota, o volume de uma gota e a dosagem que continha nessa gota, entre uma e outra, a gente descobriu que o que a gente gostaria de colocar, que a gente indicou, 3 meses de tratamento para um adulto teriam o custo de R$ 22,14, enquanto a outra seria R$ 4,17. Ou seja, se a gente mudasse a apresentação que a gente tinha e a dosagem, a gente teria uma grande economia para o município. Outro exemplo, assim como a gente começou a questionar, e assim, um questionamento leva a outro, e sempre analisando a realidade no município. O que a gente via, por exemplo, que a gente tinha, então, carbonato de cálcio isolado sem vitamina. Então, idosos costumam tomar carbonato de cálcio mais vitamina D. Nós não tínhamos essa associação. O que acontecia? Os médicos prescritores, então, indicavam e prescreviam carbonato de cálcio comprimido mais vitamina A mais D gotas, associando porque a gente não tinha o carbonato de cálcio mais a vitamina D. Então, o que a gente fez? A gente sugeriu a inclusão do carbonato de cálcio mais a vitamina D. Isso também, pela redução do custo desses comprimidos associados no mercado, representam uma grande economia para o município, principalmente pelo aumento do número de empresas fabricantes de carbonato de cálcio mais vitamina D no mercado nacional. É importante ressaltar aqui que esses medicamentos, o carbonato de cálcio, a vitamina A mais D e a levotiroxina, elas estão na curva A e B, tá? Então, a curva ABC, para quem não conhece, ela funciona assim. Em relação ao total dos itens padronizados e comprados, vão ser classificados na curva A, 20% dos itens que gastam 50% do valor aplicado, ou seja, eles estavam entre os itens mais caros, que mais o município gasta. Então, a gente estava racionalizando e economizando aqueles que são os itens mais caros que o município compra. Em relação aos resultados, nos últimos 2 anos, então, nós incluímos 13 medicamentos, que são esses listados aqui. Nós excluímos 8 medicamentos e nós substituímos 3 dosagens. A exclusão, ela não significa restrição de acesso, tá? Ela busca garantir, então, economia, uso racional e seguro dos medicamentos. Por que eu digo isso? Porque muitos desses medicamentos que nós excluímos, eles simplesmente eram medicamentos que estavam disponíveis nas farmácias distritais, nas unidades de saúde e não eram utilizados. Então, eles eram comprados, ficavam disponíveis, ninguém utilizava e eles eram descartados por vencimento. Aqui alguns indicadores do relatório de gestão. Tá? Representa, então, a taxa de processos judiciais para obtenção de medicamentos. Então, dos processos judiciais que chegam para a coordenação da assistência farmacêutica responder, tá? Então, é a taxa dos anos de 2018, 2019 e 2020. Então, 18 verde, 2019 rosa, amarelo 2020. O primeiro aqui são o número de processos judiciais para obter medicamentos do componente básico. Em 2020, não houve nenhum, tá? Então, por isso que não aparece nada ali. Aqui, nas colunas maiores, então,
são todos os processos que chegam até a coordenação para a obtenção de medicamentos que estão fora da RENAME, ou seja, não estão em nenhum dos componentes. E a última, que é dos processos, então, para a obtenção de medicamentos que fazem parte do componente especializado. Então, essa é a nossa relação municipal de medicamentos essenciais, a cara da nossa REMUME, tem 165 medicamentos, como o Everton já falou. E no momento que a gente padroniza, então, uma REMUME, tem uma série de impactos em relação ao acesso desses medicamentos na rede de atenção. Então, não é simplesmente padronizar aqueles medicamentos, a gente tem que pensar na programação, que é toda a estimativa do consumo municipal para compra, que muitas vezes a gente não tem histórico daquele item que é novo e que a gente precisa estimar. Tem toda a questão também da padronização dos locais, que esses medicamentos, então, vão ser colocados para acesso, vamos centralizar nas farmácias distritais, vamos distribuir em todas as unidades de saúde de Porto Alegre. Tudo isso tem que ser pensado para evitar que se vença medicamento e que se perca dinheiro. Então, existe também a questão da publicação das notas técnicas, que são medidas, então, para garantir o uso racional dos medicamentos. Muitas vezes a gente tem que pensar que vão chegar receitas nas farmácias distritais e que, de alguma forma, a gente tem que garantir que as quantidades e as doses máximas estabelecidas precisam ser respeitadas. Então, muitas vezes a gente precisa elaborar notas técnicas que coloquem regras sobre essa dispensação. Em relação aos desafios, então, é um grande desafio a manutenção da própria comissão de farmácia terapêutica, uma vez que os profissionais precisam estar disponíveis para elaborar esses pareceres, né? A sobrecarga de trabalho, a escassez de tempo para dedicação à elaboração desses pareceres e notas técnicas é bastante grande. Os profissionais têm que dispor de tempo fora do seu horário de trabalho para fazer essas pesquisas e essa elaboração. O acesso gratuito à fonte de informação sobre medicamento confiável e atualizada também é um grande desafio. Muitas vezes nós conseguimos acesso às bases de dados sobre medicamentos com as residentes que têm acesso através de instituições de ensino. E também é um desafio a disseminação de informação sobre medicamentos sem embasamento científico. Isso foi bastante crítico agora, durante a pandemia. Nós tivemos especificamente um grande problema em relação à ivermectina. O valor da ivermectina aumentou 4 vezes no mercado e realmente surgiram muitas receitas irracionais nas farmácias distritais e foi realmente um grande desafio para a assistência farmacêutica enfrentar todo esse momento no município. Eu gostaria de finalizar, então, que o SUS não é de nenhum governo, é do povo brasileiro, e a Comissão de Farmácia Terapêutica e Assistência Farmacêutica tem muito a contribuir para essa instituição que é o SUS. Obrigada por esse espaço para poder contribuir um pouco aí com essa experiência de Porto Alegre. Nós que agradecemos, farmacêutica Lúcia, pela rica exposição, e desde já nós passamos a palavra para o também farmacêutico Roberto Schneiders, da Secretaria Estadual de Saúde. Então, Roberto, tu tens a palavra, por gentileza. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Ótimo. Eu vou fazer o compartilhamento de tela aqui para fazer também a apresentação. Tudo bem? Estão vendo a apresentação? Ok. Gostaria de agradecer realmente a oportunidade de mencionar um pouco mais sobre o trabalho que estamos fazendo na Secretaria Estadual de Saúde
principalmente no que tange ao processo de seleção de medicamentos e da própria instituição da Comissão de Farmácia Terapêutica da Secretaria Estadual de Saúde. Lembrando que a ciência farmacêutica ganhou um projeto, ele é um projeto estratégico de governo e que nós temos em 3 grandes dimensões de ações, que visa, primeiro, promover o acesso aos medicamentos padronizados, fomentar a implementação do cuidado farmacêutico, porque apenas o medicamento não é o suficiente para garantirmos todos os benefícios e a proteção à saúde das pessoas, e também qualificação da gestão da assistência farmacêutica como um todo, para otimizar todos os processos, fluxos e procedimentos. Quando eu falo em promoção do acesso a medicamentos padronizados, nós também precisamos falar do devido e correto processo de seleção dos medicamentos que serão fornecidos à população. Nesse sentido, a Comissão de Farmácia Terapêutica, ela ganha um papel estratégico nesse sentido. Bom, o que é a Comissão de Farmácia Terapêutica? Ela já foi muito bem mencionada pelo Everton, também a própria Lúcia mencionou da atuação em Porto Alegre. É uma instância multiprofissional, consultiva, educativa, de natureza técnico-científica, de assessoramento e atualização, e no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde, responsável por fazer a recomendação, tanto do elenco de medicamentos, quanto de fórmulas nutricionais sob responsabilidade do Estado. Até porque, no programa de medicamentos especiais que nós temos na Secretaria Estadual de Saúde, nós também temos um elenco de fórmulas nutricionais. Então, a Comissão de Farmácia Terapêutica, ela também vai atuar nesse aspecto de revisão e de avaliação. Como fará isso? A partir do perfil epidemiológico da população e de acordo com os critérios de eficácia, segurança, qualidade e custo. É importante mencionar que a CFT, na Secretaria Estadual de Saúde, ele é relativamente recente, na verdade, ele é bem recente. Nós iniciamos a discussão da instituição da Comissão de Farmácia Terapêutica ano passado, então, a partir de discussões internas sobre como se daria a organização e estruturação da Comissão de Farmácia Terapêutica. Nós nos baseamos muito também nas experiências de outras secretarias estaduais de saúde, como a Secretaria de Mato Grosso, que também tem um papel bem ativo nesse processo de seleção, algumas experiências municipais que nós temos no Rio Grande do Sul, guias manuais, e também a partir do desenvolvimento da própria Comissão Nacional de Corporação de Tecnologias, que é a Conitec, no qual eu tive a oportunidade de participar enquanto eu estava no Ministério da Saúde. A partir disso, trouxe um pouco desse aprendizado para constituirmos na Secretaria Estadual de Saúde. Então, nós tivemos realmente todo o envio do convite para participação de entidades externas. Nós temos um grande número de entidades externas nesse processo de avaliação, e isso nós entendemos que é um fator muito importante, justamente para garantirmos maior legitimidade e avaliações com os distintos olhares dos processos de medicamentos e de fórmulas nutricionais. E nós instituímos oficialmente na Secretaria Estadual de Saúde a partir da publicação da Portaria 766 de 2019. Na verdade, foi de dezembro de 2019. Faz menos de um ano que nós temos a Comissão de Farmácia Terapêutica na Secretaria Estadual de Saúde. O que é? A CFT ela é uma instância vinculada diretamente ao gabinete da Secretaria de Estado da Saúde e também é uma estrutura de recomendação para a incorporação, exclusão, manutenção de tecnologias, de medicamentos. Quem realmente faz essa deliberação é a própria Secretaria de Estado da Saúde. E o funcionamento dessa própria comissão, da CFT, ela está dividida em 2 grandes comitês. O Comitê Técnico Representativo e o Comitê Executivo. O Comitê Técnico Representativo, nós temos participação de áreas internas da Secretaria Estadual de Saúde e também de representantes de entidades externas. Então, internamente, nós temos representação com titulares e suplentes da coordenação da ciência farmacêutica, do Departamento de Ações em Saúde, que está envolvido em grandes políticas de saúde como um todo, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, o Departamento de Atenção Hospitalar e Atenção Especializada, a Escola de Saúde Pública e o Departamento de Regulação, e uma grande participação de entidades externas, inclusive em números maior do que a própria Conitec.
a própria Comitec, como entidades externas, nós temos o Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Federal de Medicina, enquanto aqui nós conseguimos trazer também outras representações de outras categorias profissionais. Então, nós temos como representação no Comitê Técnico Representativo a representação dos municípios, na figura do COSEMS, do controle social, na ótica do Conselho Estadual de Saúde, e das categorias profissionais de medicina, farmácia, enfermagem, nutrição e odontologia, que são os principais envolvidos no processo de prescrição, avaliação e cuidado de medicamentos e fórmulas nutricionais no âmbito do SUS. É importante destacar que justamente o Comitê Técnico Representativo é o comitê que tem direito e que faz o processo de votação. Então, eles avaliam e deliberam sobre a pauta que é apresentada. Eles também podem apresentar estudos, projetos e proposições relativos à competência da CFT, de como será feita a priorização das demandas que são avaliadas e de transmitir tanto o posicionamento da entidade na CFT, como também encaminhar os resultados da CFT para as próprias entidades, para a gente conseguir aumentar a disseminação das próprias decisões que serão dadas na Comissão de Farmácia Terapêutica do Estado. Enquanto isso, o Comitê Executivo realmente é o comitê que vai dar todo o suporte técnico-administrativo para proporcionar que o Comitê Técnico Representativo tenha todos os elementos necessários para subsidiar na sua tomada de decisão. Então, estão desde ações mais administrativas, como fixar calendário, convocar reuniões, propor pauta, elaborar os relatórios técnicos para a atividade da CFT, propor esses processos de avaliação. Ele está sob coordenação do Comitê Executivo pelo diretor da CEPAF, que nesse momento sou eu, e a vice-coordenação e a equipe são todos os membros e servidores da coordenação da política da assistência farmacêutica do Estado. É importante sempre ressaltar, inclusive já foi mencionado aqui anteriormente, mas os membros da CFT devem ser profissionais de curso superior em áreas da saúde, capacitados para a realização das discussões a serem avaliadas, como vocês já bem sabem, na oportunidade que eu tive de participar do Comitê de Judicialização da Saúde ano passado, qual eu falei um pouco sobre o processo de incorporação de tecnologias. É um processo complexo. A avaliação de tecnologias em saúde, ela exige um conhecimento amplo em avaliação de tecnologias, em epidemiologia clínica, em economia, enfim. Então, os profissionais, eles precisam ter essa capacidade para fazer essas discussões. Todos esses membros, eles assinam um termo de declaração de confidencialidade, enquanto que está sendo discutido esse termo. Essa é uma informação importante que, inclusive, outras agências internacionais, a própria Comitec, ela muitas vezes se debruça enquanto que o parecer não é divulgado. Isso é mais no sentido de proteger as evidências do que está sendo construído, e também uma declaração de conflitos de interesses, principalmente em relação ao vínculo empregatício, qualquer tipo de compromisso, obrigação com qualquer indústria produtora de medicamentos ou que exige algum tipo de conflito de interesse ou vantagem pessoal na tomada de decisão no seu voto. Então, todas essas pessoas que participam assinam esses dois documentos justamente para a gente conseguir garantir maior transparência, sem que não haja nenhum processo, nenhum viés envolvido nesse momento. O funcionamento da CFT aqui, nós temos reuniões ordinárias mensais e eventualmente extraordinárias, que ainda não aconteceram. Cada membro do Comitê Técnico Representativo tem direito a um voto nas reuniões, manifestada pelo titular ou suplente. A decisão se dá sob recomendação por maioria simples, e também podem ser criados grupos de trabalho específicos com atribuições que vierem a ser designadas, justamente porque quando se avalia um rol grande de medicamentos, nós precisamos muitas vezes contar com a participação de especialistas específicos, seja numa área clínica, numa área epidemiológica em especial. É importante ressaltar que a primeira entrega da CFT é justamente termos a relação estadual de medicamentos essenciais do Rio Grande do Sul, elaborada, atualizada e divulgada. É importante enfatizar que é uma relação estadual, não é uma relação só do Estado, da Secretaria Estadual.
Então, nós teremos 3 grandes itens dessa relação estadual. Primeiro, o elenco de medicamentos do componente especializado. Qual é o elenco que nós vamos ofertar efetivamente aqui no estado do Rio Grande do Sul? Os medicamentos que constam do Programa de Medicamentos Especiais do estado, eles necessitam ser revisados de uma forma realmente mais complexa, mas voltando não apenas à avaliação da evidência do medicamento em si, mas a avaliação de toda a linha de cuidado daquela doença. Não adianta apenas avaliarmos a evidência do medicamento, que às vezes é a última linha do cuidado, sendo que eu posso ter dificuldade de não ter acesso aos medicamentos da primeira e segunda linha. Então, quando nós fizermos esse processo de avaliação, será a partir da construção de linhas de cuidado, protocolos clínicos específicos para todas as doenças que estão na lista de medicamentos especiais. E também um elenco de recomendação para subsidiar os municípios na seleção dos medicamentos do componente básico. Como foi mencionado aqui, nós temos também muitas dificuldades que os próprios municípios tenham em constituir as suas comissões de farmácia terapêuticas, as suas REMUMES, ainda mais em municípios que eu tenho um porte populacional pequeno, então às vezes eu tenho um farmacêutico com 2 médicos e as informações elas são um pouco mais complexas, ainda mais aqui no estado em que 68% dos municípios têm menos de 10 mil habitantes, então a gente sabe que precisamos realmente ter um corpo técnico preparado e nessa relação vai ser um elenco de recomendação que ainda vai ser construído na CFT para auxiliar os municípios na definição do componente básico. E nós estamos hoje, a CFT, trabalhando muito nesse primeiro momento na revisão de elenco dos medicamentos que são ofertados pela Secretaria Estadual de Saúde no âmbito do componente especializado da assistência farmacêutica. O componente especializado da assistência farmacêutica, ele é definido muito baseado nas linhas de cuidado publicados em protocolos clínicos pelo Ministério da Saúde, e a própria normatização do componente, ele define que o ente federativo pode fazer a seleção dos elencos que estão padronizados, desde que não haja nenhum prejuízo na linha de cuidado da situação clínica em questão. Isso, nesse primeiro momento, a Secretaria Estadual de Saúde, ele, nem em primeiro momento, ofertou todos os medicamentos padronizados do componente especializado. Isso que, no primeiro momento, seria considerado uma ampliação de acesso, porque eu tenho todas as concentrações com todos os fármacos e todas as apresentações de todos os medicamentos do componente especializado, na prática temos visualizado que em muitos casos tem originado restrição de acesso. Por quê? Porque se eu tenho estatinas para dislipidemia e eu tenho mais de 8, 9, 10 apresentações, eu tenho algumas situações que eu tenho um paciente para uma apresentação, para um medicamento. Com isso, eu não tenho condições e não tenho nenhum fabricante com interesse em fornecer uma quantidade pequena para a Secretaria Estadual de Saúde. Com isso, eu tenho frequentemente problemas de perdões desertos, fracassados, e eu não consigo ofertar aquela tecnologia. Ou seja, o paciente fica sem acesso, quando ele poderia utilizar uma outra concentração, que nós temos um número maior de pacientes, e a própria indústria farmacêutica tem interesse em disponibilizar esse medicamento. Então, a CFT, ela em 2020, ela trabalhou muito sobre o método de revisão de qual é o elenco do componente especializado que será ofertado pelo Estado do Rio Grande do Sul. E, nesse sentido, foi pactuado e já estabelecido qual é o critério de avaliação, se o medicamento fica no componente especializado ou se ele será potencialmente excluído e será elaborado um parecer técnico. Então, por exemplo, nós começamos com dislipidemia. Então, avalia-se a linha de cuidado da dislipidemia, baseada no protocolo clínico do Ministério da Saúde. Verifica-se, primeiro, quais medicamentos são da mesma classe farmacológica ou não. Então, dislipidemia, eu tenho os grupos das estatinas, dos fibratos e do ácido nicotínico. Dentro de cada classe farmacológica, eu avalio se tem algum tipo de especificidade de uso, que eu preciso ter mais de uma concentração, mais de um princípio ativo. Por exemplo, eu tenho de todas as estatinas, eu tenho a atorvastatina, que pode ser utilizada para qualquer população,
mas para a população que possui também co-infecção com HIV/AIDS, recomenda-se o uso da pravastatina. Então, eu preciso também ter a pravastatina ofertada. E a partir disso, avaliamos as especificidades do protocolo, qual é a avaliação da demanda da linha de cuidado, e se realmente verifica-se que tem uma especificidade que deve ser ofertado, já o próprio fluxo define que será mantido na Rename. No entanto, se tem alternativas terapêuticas disponíveis, há uma baixa demanda, avalia-se o custo de tratamento comparado à tecnologia já disponível, o comitê executivo elabora um parecer técnico para subsidiar o comitê técnico representativo nessa avaliação. Por exemplo, essa aqui foi a avaliação inicial das estatinas. Então, nós temos praticamente a única especificidade do uso baseado no protocolo clínico do Ministério da Saúde é o uso da pravastatina, juntamente com a terapia antirretroviral para HIV. E verifica-se que eu tenho, por exemplo, fluvastatina, eu tenho um paciente e eu não tenho processo de aquisição. E esse é um processo histórico, a gente não consegue nem fornecer esse medicamento e tão pouco ele não está mais nem registrado na Anvisa. E isso decorre por quê? Porque justamente o elenco do componente especializado, ele não é atualizado há mais de 20 anos. A última portaria que atualizou o componente especializado pelo Ministério da Saúde foi em 2013, pela portaria 1554. Então, estamos avaliando também sobre a disponibilidade dos medicamentos que estão padronizados. E todos os itens que estão em vermelho foram elaborados pareceres técnicos para subsidiar o Comitê Técnico Representativo. E a partir desses pareceres, o comitê avaliou se deve ser mantido ou excluído tal tecnologia. E essa recomendação vale para a Secretaria de Estado da Saúde. Este aqui é um dos exemplos, então, de pareceres técnicos, no caso da fluvastatina, justamente para garantirmos que temos toda uma avaliação mais específica dessa doença, desse medicamento, dessa tecnologia, e visa subsidiar e dar mais transparência de por que vai ser excluído ou não tal tecnologia. Isso vai estar disponível na própria renovação do site da assistência farmacêutica que nós temos para garantir realmente um processo dinâmico e transparente da motivação, da manutenção ou não do medicamento. Em 2020, então, nós tivemos algumas discussões no âmbito da CFT do regimento interno dela, do método de como será revisto a REME. De março até junho, nós tivemos que suspender as atividades devido à pandemia da Covid, e isso tanto pelas ações de reuniões presenciais que nós tínhamos, mas também de outras ações que a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, as categorias profissionais precisavam se deter mais em relação a isso, e retomamos as atividades a partir de julho. Com isso, publicamos também o regimento interno a partir de agosto, e iniciamos todo o processo de discussão do componente especializado. Então, em setembro, avaliamos as estatinas, em outubro, ácido nicotínico e os fibratos, e nós temos a previsão para que, até o próximo semestre, a gente termine toda a revisão do elenco do especializado, e nós começamos a discutir e atualizar o elenco dos medicamentos especiais, a partir do primeiro semestre de 2021, e também, a partir do segundo semestre do próximo ano, iniciado o processo de definição do elenco de recomendação do componente básico. Isso tudo, obviamente, é discutido no âmbito da Comissão de Farmácia Terapêutica. A nossa perspectiva é que, em 2022, a gente tenha nossa primeira relação estadual de medicamentos essenciais, publicadas com todo esse processo atualizado. E, a partir dali, nós temos todo o segundo passo, que é justamente instituir a CFT nesse processo de avaliação de novas tecnologias, mas também de apoio técnico aos municípios. Da mesma forma que, por exemplo, o CRF dá o apoio técnico, a gente também, com essa expertise, com essa curva de aprendizagem que a CFT terá na Secretaria Estadual de Saúde, a gente caminha para dar o maior subsídio e apoio técnico na definição do elenco junto aos municípios. A apresentação é isso, agora eu fico realmente disponível para a gente poder conversar ou tirar qualquer dúvida em relação ao item em pauta. Roberto, muito obrigado também pela tua exposição muito clara e rica, não é?
Então, nós podemos passar ao debate, aos questionamentos dos expositores. Eu teria uma dúvida, e é uma dúvida que diz muito respeito, na verdade, ao nosso dia a dia, né, como operador do direito, né? Quando se fala em lista municipal, em lista estadual, a gente pensa rapidamente nesse tema 793, não é? Que tem várias interpretações possíveis, mas uma delas, que parece que decorre da literalidade do enunciado, ela imporia que o juiz imputasse ao ente do SUS competente para aquela política farmacêutica, não é? Imporia a ele o cumprimento da decisão judicial. Então, eu pergunto, como nós estamos falando em listas municipais e listas estaduais, nós estamos falando essencialmente, me corrijam, em componente básico, creio eu, não é? E eu pergunto se existe CIB, se isso está pactuado em CIB, todos os medicamentos do componente básico já estão pactuados em CIB aqui no Rio Grande do Sul, de forma que o juiz tivesse uma solução muito fácil quando ele fosse imputar, seja para município, seja para estado, a questão do cumprimento. E também, dentro dessa pergunta, existe alguma redundância entre listas, seja a lista, a REME estadual ou as REMUMES municipais, se pode haver uma redundância, se ambos os entes, estado e municípios, podem fornecer eles mesmos, dentro de suas listas, os mesmos medicamentos, o que geraria mais uma dúvida na cabeça do juiz, não é? Enfim, é mais ou menos, esses seriam meus primeiros questionamentos, e abro aí a todos, aos três expositores, não é, para, enfim, para suas contribuições, não é? Quem quiser responder, fique à vontade. Posso iniciar a fala? A relação nacional de medicamentos essenciais, ela é pactuada no âmbito da CIT. Então, nós temos as responsabilidades dos três gestores, definindo o elenco de medicamentos que os três gestores são passíveis de financiamento e disponibilização. No âmbito do Rio Grande do Sul, nós temos uma CIB mais voltada para o componente básico, mas ela não muda muito em relação à própria pactuação do componente básico da ciência farmacêutica, pela própria portaria 555, mas muitas vezes aí praticamente quem atua mais no município, então a Lúcia, eu acho que pode ter mais dificuldade para falar, a Ana Paula, que eu vi que o Cosemos também está participando aqui, às vezes nós temos, acredito, ter uma dificuldade de termos um elenco único. Justamente um exemplo prático, em 2007, uma portaria do Ministério da Saúde do componente básico definia o elenco mínimo de referência que todos os municípios deveriam ter. Então, eu tinha um exemplo agora hipotético, não é um medicamento que estava, mas, por exemplo, se eu tivesse paracetamol, solução oral no elenco de referência, então, todos os municípios, seja aquele com 1 milhão de habitantes, seja aquele município lá no Amapá que tem 100 pacientes, 100 habitantes, precisaria comprar. Isso aconteceu grandes perdas de medicamentos, porque não haveria demanda, não havia necessidade. Então, é difícil, muitas vezes, no âmbito estadual, um nível mais macro, definir um elenco mínimo de referência para ser ofertado em todos os locais, porque nós temos dificuldades e realidades diferentes. Por isso, nós temos a CFT municipal para ajudar a definir o seu elenco. A ideia da Secretaria Estadual de Saúde, por meio da CFT, é justamente trazer um elenco de recomendação do componente básico, baseado em alguns dados epidemiológicos e de estrutura de cada região, mas que ainda está para ser construído. Eu entendo muitas vezes essa dificuldade dos operadores do direito em realmente que seria ideal ter uma lista muito bem fixa, mas acredito que isso engajaria muitas vezes em ter novas avaliações, a necessidade que cada município tem. E isso, por isso a importância que a CFT municipal, ter a sua REMUME, tenha.
Gabriel, me permite um esclarecimento a respeito do que falaste. Primeiro, boa tarde a todos. Retornando aqui às reuniões do comitê, bom vê-los a todos. No Rio Grande do Sul, tem uma pactuação bipartite, né, a CIB 645 de 2013, que estabelece que todos os medicamentos do elenco da assistência farmacêutica são de competência dos municípios, mesmo que eles não estejam incluídos na REMUM. Então, essa questão da assistência farmacêutica aqui no Estado é muito tranquila, porque é de responsabilidade dos municípios, né? E, aliás, doutora Lúcia, fica uma sugestão, né, no âmbito do município de Porto Alegre, que volta, não com muita frequência, né, mas volta e meia a gente tem medicamentos que não se encontram na REMUM de Porto Alegre e há pedidos judiciais e nunca há o cumprimento, eu digo que voluntário, mas mesmo com a decisão judicial, nunca há um atendimento administrativo, o que acaba gerando, são normalmente medicamentos de longo prazo de utilização, eles acabam sendo adquiridos sempre judicialmente pelo preço de farmácia. E como o número não é muito grande, talvez o município pudesse se organizar para providenciar essas aquisições desses medicamentos, que pode ser que no curto prazo não represente, mas a longo prazo, com as aquisições a preços de balcão de farmácia, acabam encarecendo, né? E o município sempre faz a defesa dizendo que não fornece, que não faz parte da REMUM de Porto Alegre e desconsidera, né, a CIB 645, né, de 2013. Doutor Eugênio, é referente à justificativa, é referente a não pertencer à REMUM ou não pertencer ao componente básico da assistência farmacêutica? De não pertencer à REMUM, né? Mas é que a competência do componente básico é do município, né? Pela CIB 645. Sim, é justamente isso, porque pelo menos agora em 2020, como os indicadores dizem ali que não houve a solicitação judicial de medicamentos do componente básico. Então, aí fica a dúvida, que medicamentos esses seriam que estão sendo solicitados em grande número e que pertencem ao componente básico? Doutora, eu não falei em grande número, que eu digo assim, até o número não é grande. A assistência farmacêutica do município melhorou muito, né? A gente tem que reconhecer isso aí, diminuiu muito diminuíram muito as demandas judiciais por medicamentos, né? Porque houve essa reestruturação que a senhora referiu, né? Eu não digo que é um grande número, digo assim, mas como são medicamentos de uso contínuo, a longo prazo, pode achar, não é um número elevado, não, realmente não foi isso que eu disse. Mas 2020 tem, inclusive em relação a fitoterápico, né? Mas posso lhe passar depois. Hoje mesmo ainda despachei um em relação, que eu não lembro o nome científico, mas é a garra do diabo, que está lá... A Pardophyton procumbens. Exatamente isso, né? Que está lá na competência da assistência básica. Nos ajudaria muito se conseguisse esses medicamentos para a gente analisar, a CFT, passar pela CFT, seria ótimo. Já lhe mando depois, doutor. Vou pedir para a assessoria mandar. Obrigado, hein, Gabriel. Está aberto aos questionamentos. Quem quiser fazer uso da palavra, por favor, fique bem à vontade. Ana, não sei se nós temos alguma pergunta também em chat, senão... Doutor Gabriel, Everton. Oi, falando. Everton. Queria aproveitar também para informar que nós estamos, Conselho Regional de Farmácia, junto com o Conselho Regional de Medicina, desenvolvendo uma ferramenta de prescrição eletrônica dentro do portal do CREMERS. Ela já está funcionando desde abril. Nós estamos até agora buscando a parceria da Secretaria Estadual de Saúde para possibilitarmos um projeto piloto de prescrição de medicamentos controlados, que há algum impedimento hoje pela Anvisa com relação a isso. Mas o que eu quero trazer é essa necessidade de uma relação estadual de medicamentos atualizada, como o Roberto tem colocado, onde nós pudéssemos, e é isso que se pretende, quando for viável, por exemplo, colocar junto a essa ferramenta de prescrição, dentro do portal do CREMERS, essa relação estadual de medicamentos atualizada, oportunizando que o médico prescritor, no momento de definir qual medicamento será prescrito, ele tenha claramente, objetivamente, essa relação atualizada como a primeira opção para o seu paciente.
Então, essa tecnologia também que hoje é muito utilizada pela telemedicina, que foi recentemente regulamentada, e nos está direcionando para a prescrição eletrônica, que já ocorre aqui no Rio Grande do Sul, também unificaríamos aí essas informações tão importantes, já que grande parte, se não a totalidade das ações judiciais começam com a prescrição médica de algum medicamento que não está sendo fornecido, né? Então, é uma grande possibilidade que nós vislumbramos com essas ferramentas de associarmos essas informações no momento da prescrição médica, né? Então, é uma ação bem importante. E também eu quero trazer aqui essa outra possibilidade, né? Como o Roberto bem falou, que é uma necessidade que o Estado está desenvolvendo, que é esse auxílio no município, né? Para os municípios definirem a sua relação, porque realmente é uma dificuldade enorme para um município pequeno, que tem um quadro de recursos humanos bastante reduzido, como o Roberto falou, tem um médico que não vai todos os dias no município, tem um farmacêutico quando tem. Então, uma das possibilidades também que nós podemos discutir é a CFT regional, né? Que é o momento que o Estado consiga estabelecer um apoio maior. Alguns municípios também que tenham similaridade de perfil epidemiológico podem se reunir numa CFT daquela região, daquela micro-região bem específica. Então, não há necessidade de ter cada um daqueles pequenos municípios a sua própria CFT, mas eles podem se reunir com apoio, então, vindo do Estado, do COSEN, do Conselho de Farmácia, constituindo uma CFT regional para atender um número específico de municípios, né? Isso pode ser também uma ação dos consórcios, né, que já tem essa aproximação, uma proposta também. Então, existem várias possibilidades aqui, mas a ideia básica é essa, é termos uma definição de relação municipal de medicamentos para cada município. E, por fim, na minha manifestação também aqui, doutor Gabriel, eu lembro que já tivemos, até eu estava discutindo com uma colega de um município do interior, onde tivemos uma promotoria de justiça do interior do Rio Grande do Sul, formalizando um termo de ajustamento de conduta com o município, onde colocava a obrigação do município em fornecer medicamentos da Rename que não constavam na Remume municipal, num prazo de 72 horas. Ou seja, existia um termo de ajustamento colocando essa necessidade do município fornecer tudo aquilo que está na Rename e que não constava na Remume municipal, trazendo um grave problema lá para o município, porque não teria como atender isso, como bem exemplificou o Dr. Roberto Schneider, um ou outro medicamento para ser adquirido pelo município é de extrema complexidade, porque não há previsão, não há adequação, não há fornecimento, não há condições de socorrer de uma forma tão rápida. Então, essa necessidade do conhecimento dos atores do sistema de justiça, desses procedimentos que envolvem a elaboração de uma relação municipal e do resultado final que apresenta para os prescritores e para a população. É isso, doutor Gabriel. Muito obrigado. Obrigado, Everton. Questiono novamente se algum dos participantes teria alguma outra contribuição ou dúvida para se tirar dos expositores. Eu gostaria de complementar, então, só a fala do Everton. Nós estamos também muito alinhados nessa discussão. Realmente precisamos ter uma CFT municipal ou regional. Eu acho que é uma discussão em alguns locais. A própria Remume, será que em regiões se eu tenho uma base epidemiológica populacional semelhante, não dá para unirmos os esforços em trabalharmos junto numa relação, uma Remume em nível regional? Até porque nós temos 30 regiões de saúde no estado. E acredito que a gente vai conseguir aprimorar e avançar um pouco também essas discussões, além da CFT, nesse momento da construção da própria política estadual da assistência farmacêutica, que está no nosso horizonte para a gente fazer esse início de discussão a partir do próximo ano. Até tendo em vista que a Política Nacional da Assistência Farmacêutica é de 2004, então faz 16 anos que ela não é atualizada,
aí a gente precisa modernizar alguns avanços que nós tivemos, considerando a capacidade e a peculiaridade que nós temos no Estado do Rio Grande do Sul. E sim, eu acho que temos muito a avançar e a gente está realmente consonante nessa ideia de qualificar esse processo de seleção de medicamentos no Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Então, se não houver novas perguntas, podemos encaminhar o encerramento. Novamente, eu agradeço a colaboração especial do Everton, que praticamente organizou sozinho essa reunião, ele e a Ana Paula, a quem também agradeço. E agradeço também a presença e a colaboração dos farmacêuticos Lúcia Zimmermann e o Roberto Schneiders. E me despeço, então, de todos também, agradecendo a presença de todos que compareceram. E nos veremos novamente na próxima reunião ordinária. Ana Paula, já temos data para isso? Vai ser extraordinária, vai ser agora em novembro. Extraordinária sobre autismo. A gente pediu, com apoio da UDUIP e da Unimed. Tá certo. A Unimed vai nos apresentar um projeto novo deles. Perfeito. Então, a Ana Paula vai encaminhar esse comunicado na nossa lista. Então, novamente, agradeço a todos e me despeço. Até logo. Então, obrigado, Ana. Logo. Boa tarde a todos.